Não julgueis para que não sejais julgado. Você acredita nisso? Afinal, isso está na Bíblia, correto? Errado. Isso é mentira. Calma, que eu já vou te explicar o que está errado nessa frase. Se você já usou essa ideia para calar alguém que estava te julgando, ou se já ouviu isso de alguém quando você tentou dar um conselho ou fazer uma observação, você já sabe o que eu estou falando. Esse vídeo vai abalar as suas convicções. Essa interpretação que todo mundo conhece de Mateus capítulo 7, versículo 1, está completamente errada. E essa distorção tem destruído relacionamentos, impedido confrontos necessários e criado uma geração de pessoas que confundem discernimento com julgamento. Hoje eu vou te mostrar o que Jesus realmente quis dizer quando falou não julgueis e como essa má interpretação pode estar sabotando a sua capacidade de ter relacionamentos saudáveis e tomar decisões inteligentes na sua vida, em várias áreas da sua vida. Prepare-se, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a sua perspectiva sobre limites, discernimento e relacionamentos. Salve, salve, Restless! Bom ter você aqui novamente. Eu sou Johnny Carvalho e meu propósito é levar clareza para o complexo mundo das relações. Tudo para que você consiga assumir o controle definitivo da sua vida, do seu casamento, do seu namoro, da sua existência. Partiu para mais um vídeo e lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum lançamento, combinado? Vamos direto ao ponto. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer não julgueis quando você tentou questionar um comportamento destrutivo de alguém próximo, dar um conselho baseado na sua experiência, estabelecer um limite em um relacionamento, fazer uma observação sobre uma atitude prejudicial que outra pessoa estava praticando? Existe uma interpretação equivocada muito comum nessa frase de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados. Essa frase, tirada fora do seu contexto, é frequentemente usada para afirmar que ninguém deve julgar ninguém. O que, analisando com uma certa profundidade, não era o real ensinamento de Jesus. Mas vamos por parte. A versão mais conhecida de Mateus 7,1 diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Isso na versão Almeida Revista e Atualizada. Essa tradução parece um imperativo absoluto contra qualquer tipo de julgamento. Mas o contexto e a linguagem original revelam outra nuance. No original grego, as coisas são um pouquinho diferentes. O termo usado no original grego é krino, que significa julgar, decidir, distinguir, separar, avaliar, criticar e sentenciar. Ou seja, não significa apenas opinar sobre alguém, mas sim emitir uma sentença final sobre alguém, com a conotação de condenação, como um juiz faria. Portanto, uma tradução mais fiel ao grego seria: não sentencie, não condene os outros, para que vocês mesmos não sejam sentenciados ou condenados. Jesus não está proibindo o discernimento ou a avaliação crítica, que são formas de julgamentos necessárias, mas sim advertindo contra a hipocrisia e a arrogância moral de condenar alguém como se você fosse irrepreensível. A versão que todo mundo conhece é essa: não julgueis para que não sejais julgado. E a interpretação popular transformou isso em uma espécie de passe livre para qualquer comportamento, como se ninguém pudesse questionar, avaliar, discernir sobre as ações das outras pessoas. Mas aqui está o grande problema. Essa interpretação está criando relacionamentos tóxicos
impedindo o crescimento pessoal e gerando uma confusão gigantesca entre o que é julgamento condenatório e o que é discernimento saudável. Com base no que eu estou te falando isso? Nas escrituras originais lá em grego, como nós vimos. Presta atenção porque eu vou te mostrar que uma interpretação errada de uma palavra pode mudar completamente o significado de um texto. No original grego, nós vimos que a palavra usada nesse versículo, Mateus 7:1, é crino. E essa palavra tem vários significados, entre eles o sentido de sentenciar, de condenar. O contexto original não está falando sobre qualquer tipo de avaliação, de julgamento. Está falando sobre condenação. Jesus não estava dizendo nunca avaliem ninguém ou nunca façam observações sobre comportamentos de ninguém. Ele estava falando especificamente sobre sentenciar, sobre condenar, ou seja, emitir uma condenação final sobre alguém, como se você fosse o juiz, um juiz, determinando o destino de uma pessoa. A diferença é gigantesca. Uma coisa é eu te dizer, esse comportamento seu está me prejudicando e prejudicando o nosso relacionamento. Outra coisa completamente diferente é eu dizer que você é uma pessoa horrível, que você não presta para nada. Rotular alguém como imprestável, preguiçoso, seja o rótulo que for, é uma grande irresponsabilidade. Mas aprender a distinguir, usar o seu poder de julgamento para identificar se algo não é bom para você, é um ato de inteligência. Nós julgamos a todo instante. Nós julgamos se um alimento é bom ou não para nós. Nós julgamos se uma pessoa é ameaçadora ou não, se corremos algum risco de vida ou não. Isso é inato ao ser humano. Julgamos porque faz parte do nosso processo básico de sobrevivência. Então Jesus não estava dizendo para não usar essa habilidade básica. Jesus estava alertando contra a arrogância de se colocar no lugar de Deus para condenar definitivamente alguém, ou se colocar numa posição superior. Veja que o problema não é julgar, o problema é julgar mal e condenar por isso. E você condena alguém quando você o rotula com uma palavra pesada, com um simbolismo cruel. Você condena quando chama alguém de preguiçoso, quando chama alguém de imbecil. Jesus nunca disse para você parar de usar o discernimento. Nunca disse para você deixar de julgar aquilo que é bom ou ruim para você, para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Julgar é uma habilidade fundamental porque estabelece limites. Julgar é essencial para proteger a sua vida e as suas relações. Essa distorção no que realmente é o julgar tem criado uma geração de pessoas que, primeiro, não conseguem estabelecer limites saudáveis porque acham que qualquer questionamento é julgamento. Resultado: relacionamentos abusivos, manipulação emocional e pessoas que se aproveitam aí da sua bondade. Segundo, discernimento é um julgamento inteligente. Discernimento é uma habilidade essencial para a sua vida. É a capacidade de avaliar situações, comportamentos e pessoas para aí sim tomar decisões inteligentes. Sem discernimento, você vira presa fácil de manipuladores. E está cheio deles aqui pela internet, na verdade, principalmente aí nas redes sociais. Terceiro, desenvolvem uma falsa espiritualidade baseada na passividade. Acham que ser espiritual é aceitar tudo e nunca questionar nada. Isso não é a verdadeira espiritualidade. Isso é ingenuidade disfarçada de virtude. O quarto, o fato de impedirem o crescimento dos outros. Quando você não confronta comportamentos destrutivos porque tem medo de julgar, você está, na verdade, impedindo que a pessoa ao seu lado cresça, evolua e fique melhor. Agora você já tem bagagem para confrontar essa frase. Ah, você não deve julgar as pessoas. Espera aí. Essa é uma daquelas frases que parecem muito bonitas à primeira vista, mas que escondem um erro conceitual muito profundo. A verdade é simples e inegociável. Julgar faz parte da nossa natureza humana.
biológica, emocional, cognitiva. Não julgar seria, na prática, abdicar de um dos nossos principais mecanismos de autopreservação, de sobrevivência. Julgar é sobre sobrevivência, sim. Do ponto de vista da nossa evolução, o julgamento foi o que nos trouxe até aqui como espécie. Os nossos ancestrais precisavam decidir em frações de segundos se um alimento era comestível ou venenoso, se um som na mata indicava um predador ou um possível parceiro de caça, se um estranho representava perigo ou era uma oportunidade de contato, enfim. O cérebro humano é uma máquina de categorização. Isso é uma máquina de julgar. Julgar é o processo natural de interpretar estímulos e tomar decisões rápidas com base nas suas experiências prévias, né? E também com base em sinais corporais, leitura emocional, padrões sociais e por aí vai. Segundo a teoria da detecção de sinais, nossa mente evolui para fazer julgamentos rápidos, mesmo correndo o risco de errar. Porque o custo de uma falha em detectar um perigo sempre foi mais alto do que o custo de um falso alarme, por exemplo. Em termos simples, é melhor julgar mal e correr à toa do que não julgar e ser devorado. Mas o problema nos relacionamentos atuais não é em si o julgar, é, como nós vimos, o julgar mal. O que gera sofrimento e injustiça não é a nossa habilidade, não é o ato de julgar em si, mas sim julgar de forma precipitada, distorcida ou emocionalmente contaminada. Julgamentos influenciados por regras arbitrárias, opiniões de gurus que não conhecem o seu contexto e por aí vai, né? Falando de julgamento, existem basicamente dois tipos de julgamento. O julgamento protetivo, que é baseado em dados, experiências e evidências reais. Serve para a sua proteção emocional, a sua proteção física e também para a sua proteção relacional. Veja um exemplo. Avaliar se uma pessoa demonstra sinais de manipulação emocional, por exemplo, avaliar se uma pessoa é uma ameaça à sua integridade física é fundamental para a sua sobrevivência. Vem um sujeito correndo na sua direção segurando um facão. Você precisa julgar aquilo. Isso é bom e eu devo ficar, ou isso é ruim e eu devo correr? O segundo tipo de julgamento mais comum é o julgamento preconceituoso e raso. Ele é baseado em estereótipos, impulsos emocionais não trabalhados, ou também são baseados em narrativas distorcidas. Quer ver um exemplo? Rotular alguém apenas pela aparência, ou por um comportamento isolado que aquela pessoa praticou. Segundo a psicologia cognitiva, o processo de julgamento envolve ativação de circuitos cerebrais como a amígdala cerebral, que trabalha o processamento emocional muito rápido. Ele identifica ameaças muito rápido. E o córtex pré-frontal, que faz uma análise racional, um julgamento moral e um controle dos seus impulsos. A chave desse mecanismo todo é garantir que o segundo sistema, essa análise racional, seja realmente o último filtro antes de tomar uma decisão, antes de uma conclusão definitiva sobre qualquer assunto. No contexto da terapia hermética relacional e também dentro da mentoria combinada de reconexão sistêmica, eu ensino o terapeuta a não cair nessa armadilha do não julgamento. Pelo contrário, o terapeuta dentro da THR é treinado para fazer julgamentos clínicos constantes, avaliando riscos, detectando padrões emocionais e identificando possíveis dinâmicas tóxicas. É com base nesses julgamentos, que são os mais estruturados e éticos, óbvio, que nós, terapeutas da THR, decidimos, por exemplo, quando interromper uma sessão, quando sugerir o afastamento do cliente e de um determinado agressor, por exemplo, quando reforçar a responsabilização emocional do cliente, quando intervir para evitar uma recaída emocional ou uma crise. O terapeuta que não julga, inevitavelmente, não cuida. O julgamento é o primeiro passo da responsabilidade. Se queremos promover consciência, autorresponsabilidade e crescimento emocional nas pessoas que nós convivemos, precisamos ensinar
que o julgamento saudável é um ato de maturidade, é um ato de discernimento, é um ato de inteligência. Julgar certo é saber olhar para o outro com um olhar mais crítico, mas mesmo assim com ética, com compaixão, com empatia. É identificar o que é aceitável para você, para aquela situação. É fundamental identificar o que é risco e o que é abuso, o que é manipulação e o que é uma distorção dos eventos, dos fatos. Vamos entender como aplicar o discernimento, o julgamento correto. Então, como que você deve agir na prática? Primeiro, entenda a diferença entre julgar comportamentos e situações e condenar pessoas. Você pode e deve avaliar se um comportamento, se uma pessoa é saudável ou se aquele comportamento é saudável para você, para o outro, ou é destrutivo. Se uma atitude de alguém ou sua está alinhada com os seus próprios valores. Se uma pessoa está sendo respeitosa ou não. Isso é discernimento. Isso é julgamento inteligente. Mas o que você faz com esse julgamento é que pode ser o diferencial para a sua vida. Se você apenas se afasta, sem rotular aquela pessoa, sem condenar, sem alardear que a pessoa é isso ou aquilo, você não a condena, você praticou o discernimento, um julgamento inteligente que fez você ter uma reação inteligente. O segundo item é estabelecer limites baseados em comportamentos, não em condenações morais. Em vez de dizer você é uma pessoa ruim, você pode mudar isso e dizer esse comportamento seu não é aceitável para mim e tem consequências no nosso relacionamento. Fale sobre o comportamento, sobre a atitude, sobre o evento, não sobre a pessoa. Não precise acusar a pessoa, não precise condenar a pessoa. Isso é comunicação não violenta. Terceiro, use o discernimento para proteger a sua energia, o seu tempo, os seus relacionamentos. Jesus mesmo disse para não dar pérola aos porcos. Ou seja, para saber se vale a pena investir tempo, use o seu poder do julgamento para entender se vale a pena investir tempo, dinheiro, seja o que for, em pessoas, situações, projetos e eventos. O quarto item é confronte com amor, mas confronte. O amor verdadeiro, às vezes, exige confronto. Se você vê alguém que ama se destruindo, o amor não fica calado. Amar não é ficar calado, é falar a verdade. Com compaixão, com empatia. Você está julgando a situação, você está julgando e prevendo um possível resultado. E você precisa agir com base nesse julgamento. Aceitar passivamente não é inteligência, não é agir com discernimento. O quinto, lembre-se, você não está condenando ninguém, mas você tem o direito e a responsabilidade de avaliar comportamentos e as consequências desses comportamentos na sua vida ou na vida de quem você ama. A verdade é que Jesus queria que você fosse sábio, não ingênuo. Ele queria que você tivesse discernimento, não agisse com passividade. A diferença entre julgamento condenatório e julgamento saudável pode transformar completamente a qualidade dos seus relacionamentos e da sua vida. Pare de usar o não julgueis como desculpa para não estabelecer limites nas suas relações. Pare de confundir bondade com falta de discernimento. E, principalmente, pare de permitir que outros usem essa frase para manipular você ou calar você, impedir aí confrontos necessários. Resumindo, a maior fake news espiritual que já te contaram foi que Jesus mandou não julgar. Jesus nunca disse para você não julgar. Ele disse para você não ser hipócrita. Disse para você julgar com justiça, não com raiva, inveja ou soberba. Então não use Jesus para justificar a sua omissão. Porque às vezes o maior ato de amor é olhar alguém nos olhos e dizer: você está errado. Isso está errado. E vai te destruir. Porque se você não julgar, você não discerne. E se você não discerne, qualquer discurso te arrasta. Lembre-se, o problema não é julgar. O problema é julgar mal e condenar alguém que talvez só precisasse da sua ajuda e não de uma sentença. Se este vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Às vezes, uma pessoa próxima está se escondendo, agindo com passividade total e evitando julgar porque acredita ser errado. Eu torço para que esse conteúdo tenha te aberto a mente, trazendo a clareza
que você buscar. Lembre-se, a transformação começa com conhecimento, mas só se consolida com ação. Por isso eu te convido, aplique o que você aprendeu aqui. E se precisar de um guia mais intensivo, conheça os meus livros e os meus programas de mentoria. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu sou Johnny Carvalho e te deixo essa reflexão. Cuide da sua mente, proteja seu coração e construa relações extraordinárias. Até uma próxima.